Olá, meus amigos, é com muita alegria que nós voltamos a nos encontrar. Desta vez, eu saúdo vocês desde o Convento do Carmo, na cidade de Goiânia, aqui em Pernambuco, na região nordeste do nosso país. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da caminhada da Igreja da Bolívia. Vamos acompanhar como religiosos, sacerdotes, bispos estão presentes na vida deste povo. Mas conheceremos acima de tudo a vida, a força, a resistência deste povo que, com muita fé, com muito ânimo, com muita determinação, vive a sua vida cristã em meio aos desafios e problemas que também enfrentam. E aí, vamos também conhecer como a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre se faz presente, ajudando e animando a caminhada da Igreja na Bolívia. Fique conosco e vamos acompanhar, vamos nos inteirar da vida do povo na Bolívia. A Bolívia é uma terra de cor, de pessoas apaixonadas, alegres e diversificadas. Um território único nos seus contrastes, tanto geográficos como culturais. Dos costumes ancestrais e um legado missionário jesuíta aos complexos desafios políticos e sociais da atualidade. Um misto de costumes e ritos festivos e alegres e uma fé resiliente moldam este povo e formam a sua identidade dia a dia. Embora nos últimos anos a Bolívia tenha se posicionado entre as economias de crescimento mais rápido na região, a realidade é que, longe dos grandes centros urbanos, o desenvolvimento é insignificante. Como se tivesse congelado no tempo, a paisagem da cidade de Totora revela a realidade isolada dos seus habitantes. As dificuldades econômicas são abundantes e as oportunidades de emprego e formação continuam escassas. Neste contexto, com a visão fixada na esperança e na caridade, a igreja local se dedica a servir as crianças nas comunidades que envolvem a cidade. É uma realidade complexa. Essas crianças vêm de famílias bastante problemáticas, crianças que não recebem muito apoio dos pais. Se não houvesse colégios internos, essas crianças estariam trabalhando nos campos, cuidando das cabras ou dos estábulos, enfim, fazendo qualquer outro trabalho, menos estudando. Os colégios internos foram criados como resposta a uma necessidade da população. Muitas pessoas do campo não têm possibilidade de ter uma casa na cidade e obter uma educação de melhor qualidade. Aqui nós ajudamos principalmente com a educação. Aquilo que se deve aprender em casa, ensinamos higiene, o cuidado pessoal, o estudo e às vezes até trabalhamos no jardim. Nós levantamos às 6 e por volta das 7 tomamos o café da manhã e também fazemos os trabalhos domésticos. E depois vamos para a escola. Depois comemos, fazemos os trabalhos de casa, os trabalhos manuais e vamos para a cama às 21 horas. É claro que a princípio é difícil para eles, porque vêm do interior, não estão habituados a viver assim, tudo em ordem, limpo e feito de acordo com o horário. É muito difícil para alguns, principalmente para aqueles que não falam espanhol. Primeiro aprendem espanhol aqui e
depois se adaptam ao ambiente. É difícil para eles, mas a maioria está contente por ter a oportunidade de estudar e ser feliz aqui. Nós procuramos ajudar as crianças para desenvolver valores, para que amem a sua fé, para que aprendam a viver de acordo com esses valores, como a igreja nos pede. E elas acolhem essa formação. Nós cuidamos também para que elas sejam batizadas e para que recebam todos os sacramentos. Hoje temos 15 colégios internos, temos também centros de saúde e sempre que possível, hospitais. Quando saímos para as comunidades, tentamos ajudar com medicamentos, às vezes com a comida que levamos. Mas sim, estamos limitados pelos nossos recursos financeiros, porque infelizmente não recebemos nenhum apoio do governo. O que temos que fazer é procurar a ajuda dos fiéis, bem como de outras instituições, mas, especialmente, para acompanhar o trabalho social, temos que procurar instituições financeiras no exterior, especialmente instituições da igreja como a ACN. Você pode imaginar o que poderia acontecer se 1 milhão de crianças decidisse pedir a mesma coisa e ao mesmo tempo? Vamos rezar pela paz! Neste dia, 18 de outubro, nós, crianças do mundo todo, vamos rezar a oração do terço pedindo a paz. Paz entre os países, paz nas famílias, paz em teu coração. Nas paróquias e comunidades, hospitais e orfanatos, escolas e jardins de infância, nós convidamos você a participar onde quer que as crianças estejam neste dia global de oração. 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. O terço. Crianças rezando de mãos dadas com Maria podem trazer paz para o mundo. Paz no mundo. Para mais informações e fazer download do kit de oração, acesse acn.org.br/terço das crianças. Vamos todos orar juntos. Nós queremos paz. Vamos todos orar juntos. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, um sacerdote holandês de 34 anos, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Wernfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países.
Por meio destes projetos, a ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas, fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, casas de Deus em sua vida sacramental, e onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente 2 grandes publicações: o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. Particularmente em áreas isoladas, as irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12 mil religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. Para aliviar essa necessidade, a cada ano a ACN apoia a formação de aproximadamente 13 mil desses futuros padres em todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à igreja, a ACN ajuda a igreja a ir aos fiéis, fornecendo o transporte necessário para que sacerdotes, religiosas e catequistas cheguem às áreas mais remotas. Para ajudar a semear o Evangelho, a ACN apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia da Criança em 190 línguas. Para muitos, esse livro colorido e ilustrado é o único livro que eles irão possuir. Os pedidos de ajuda não vêm apenas para livros, mas para emissoras de rádio e televisão católicas, bem como para a formação de pessoal qualificado que são apoiados pela ACN para ajudar a espalhar o Evangelho na mídia. A cruz, o sinal da promessa de Deus, orientou o trabalho pastoral da ACN. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACN a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. Devido às dificuldades da vida rural, os habitantes migram para a cidade em busca de melhores oportunidades. Este fenômeno tem sido tão marcante na Bolívia que levou a grandes deslocamentos para as principais cidades.
Esse crescimento resultou em um planejamento caótico, difícil de gerir. A igreja se empenha em ajudar, colaborando com as autoridades. A migração das famílias vindas da província é um fenômeno dos últimos 15. É muito difícil para muitas famílias enfrentarem uma nova realidade. Muitos acham difícil a adaptação à vida da cidade. Este é um grande desafio para a igreja e uma oportunidade na medida em que tentamos acompanhá-los no caminho que escolheram. Há muita migração para esta cidade. Cochabamba é uma síntese de toda a Bolívia. Assim, podemos dizer que o maior desafio vem da enorme diversidade, assim como algo que é característico desta cidade e também único na Bolívia, a presença religiosa muito forte. O trabalho que os sacerdotes e religiosas realizam nas diferentes paróquias é feito com muita energia em diversas áreas muito desfavorecidas. Existem muitos bairros que não têm saneamento básico ou eletricidade. As pessoas vivem em condições muito precárias. A comunidade religiosa é essencial para nós em Cochabamba. Uma das características dos grandes consagrados e das consagradas é a alegria que transmitem, bem como o sentido mais profundo da vida. Bem-vindos à corajosa OTB, fundada no dia 8 de maio de 1990. Esse é o bairro de Santo Antônio de Buena Vista. É por isso que essa pequena capela tem o nome de Santo Antônio. Nós, missionárias salesianas, gerimos a igreja e a pequena capela. Nos reunimos todos os domingos às 16h. Temos o nosso encontro das crianças missionárias, comunhão, crisma, e às 18h celebramos a Eucaristia. O carisma das missionárias salesianas é facilitar a experiência de Deus ao próximo, principalmente aos jovens. Eles estão numa fase em que tudo muda. É uma idade de decisões, de confusões, durante a qual precisam de acompanhamento. Muitos jovens chegam com muitas feridas e tentam encobri-las, porque quem é que fala de amor hoje? Quem fala dos afetos, ouve as histórias? Quem fala de reconciliações? Eles podem dizer, odeio meu pai e o meu irmão. E estas são feridas de infância que eles mantêm. Muitas vezes estão confusos e têm que lidar com muito ruído, muitas vozes, muitas opções. E as mulheres que do nada podem perder a sua dignidade correm em busca de carinho porque não a encontram em casa. Estamos em um bairro onde há muitos suicídios, muitos jovens põem fim à vida porque não conseguem encontrar um sentido. Queremos chegar a esses jovens. Nós fazemos esse trabalho de curar, de acompanhar, de fortalecer, até mesmo de valorizar a individualidade, porque esses jovens às vezes se sentem diminuídos ou como se estivessem sozinhos no mundo. Nós, os jovens, renovamos a nossa fé, para defendê-la, e transmitir a todo o mundo. Muito bem, agora toda a igreja. A outra parte tem a ver com a reconciliação, com os pais, com os irmãos ou com aquelas pessoas que magoaram esses jovens. E isso é muito importante para nós, porque assim eles continuam ligados às famílias. Ainda que depois tenham uma profissão, eles mantêm a sua raiz na família. O nosso sonho é que haja muitos e muitos jovens com um sorriso no rosto. É com isso que sonhamos. Sonhamos em poder transmitir àqueles que se aproximam de nós
esse tesouro escondido. Você pode imaginar o que poderia acontecer se 1 milhão de crianças decidisse pedir a mesma coisa e ao mesmo tempo? Vamos rezar pela paz. Neste dia, 18 de outubro, nós, crianças do mundo todo, vamos rezar a oração do terço pedindo a paz. Paz entre os países, paz nas famílias, Paz em teu coração. Nas paróquias e comunidades, hospitais e orfanatos, escolas e jardins de infância, nós convidamos você a participar onde quer que as crianças estejam neste dia global de oração. 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. O terço. Crianças rezando de mãos dadas com Maria Podem trazer paz para o mundo. Paz no mundo. Para mais informações e fazer download do kit de oração, acesse acn.org.br/terço das crianças. Vamos todos orar juntos. nós queremos paz. Vamos todos orar juntos. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para nós que vivemos no Brasil, este país de dimensão continental, pode ser que não imaginamos que somos uma grande pátria, a América Latina. E na América Latina está a Bolívia, com suas riquezas, com sua forte religiosidade, com suas tradições indígenas. E este povo passa, como nós acompanhamos, por muitas dificuldades. Mas este povo também sabe responder, sabe resistir, sabe lutar para que os valores da família, os valores da formação das crianças, da juventude, se façam presentes. E a igreja tem um papel fundamental, um papel muito importante. E você, apoiando a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, você está apoiando também a caminhada deste povo na Bolívia. Portanto, para conhecer como a ACN ajuda e chega até o povo da Bolívia, acesse o site acn.org.br. Ou quem sabe, entre em contato pelo telefone 0800 77 099 27. E aí você vai aprofundar bem mais sobre os muitos projetos, sobre as atividades que com a tua ajuda nós também apoiamos e ajudamos a Igreja da Bolívia. Convido você neste momento a rezar comigo. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de vivermos sempre a nossa missão. A missão de, ouvindo o Evangelho, nos colocarmos a serviço dos nossos irmãos, sejam os irmãos que vivem aqui no Brasil e em outras partes do mundo, como a Bolívia. Pedimos a tua bênção sobre o povo boliviano e o povo brasileiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi muito bom ter você comigo e que a graça de Deus nos faça sempre mais missionários e missionárias a serviço da Igreja, a serviço do Reino.